Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos novamente aqui para expormos a palavra dEle, a palavra do Senhor Jesus. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu João. Portanto, hoje, capítulo 10 ainda, eu vou falar sobre a festa da dedicação. E vamos lá. Está aí na tela, portanto, a Bíblia Sagrada, o texto que nós vamos falar, Jesus em Jerusalém, durante a festa da dedicação. Pelo que nós vemos no texto anterior, já tinha se passado algum tempo. A festa anterior que Jesus estava, provavelmente é ali as últimas festas, antes do período chuvoso ali em Israel. Nós temos trombetas, Yom Kippur e a festa de tabernáculos. Então, Jesus esteve na festa de tabernáculos nos versículos anteriores do início do capítulo 10. Pode ver que João, ele muda o conteúdo da sua fala. Celebrava-se em Jerusalém. Olha para você ver. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. E outra coisa, João ele acrescenta, e era inverno. Então, tudo indica que nós estamos aí depois do dia 21 de dezembro, pois no hemisfério norte, o período do inverno, ele se inicia depois do dia 20 de dezembro. Então nós temos aí, antes do inverno, nós temos o outono. O outono começou lá em meados de setembro, por 20, 21 de setembro, começou o outono. A festa das cabanas, ela era já no outono, e agora já era inverno. Agora, esta festa, festa da dedicação, ou festa da consagração, vamos ver, em particular, a festa anual celebrada durante 8 dias, começando em 25 de Kislev, metade de nosso dezembro, instituída por Judas Macabeus no ano 164 a.C., em memória da purificação do templo da profanação de Antíoco Epífanes. Então, nesse período, de acordo com a profecia de Daniel, quando Daniel profetizou, ele disse que o templo seria profanado. E isso se cumpriu já no período de Antíoco Epífanes. E Judas Macabeus, ele conquista novamente ali a região de Israel, e logo após a conquista aí do Antíoco Epífanes, ele faz esta festa, é a festa de purificação do templo. E foi, a partir do ano 164 a.C., foi estabelecido que deveria haver esta comemoração. Então, é a festa da dedicação, ou a festa a festa de consagração ou dedicação do templo. E Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Outra coisa também que chama atenção é o pórtico de Salomão. O que é um pórtico? A palavra grega é stoa. Pórtico, coluna coberta onde o povo pode permanecer ou caminhar protegido do tempo e calor do sol. O pórtico de Salomão, deixa eu colocar aí do lado direito, pórtico de Salomão, construído por Salomão na parte oriental do templo, que na destruição do templo pelos babilônicos foi deixado intacto, permanecendo assim até o tempo do rei Agripa, a quem o cuidado do templo foi confiado pelo imperador Cláudio, e quem, por causa de sua antiguidade,
não ousou demoli-lo e reconstruí-lo de novo. Então, esse pórtico aqui de Salomão foi resquícios do templo de Salomão, que não foi destruído pelo exército babilônico por ocasião do cativeiro, isso no ano 586 a.C. Então, esta parte do templo, ela ficou intacta, não foi destruída pelo exército babilônico. Por isso chamava Pórtico de Salomão, pois foi Salomão quem construiu essa parte do templo. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Interpelaram aí legou. E falaram com ele: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Interessante. Então, rodearam novamente. Então, já tinha se passado aí a festa do tabernáculos, foi quando eles queriam pegar Jesus, pedrejar Jesus, matar Jesus. Então já tinha se passado aí outubro, novembro, parte de dezembro, aí uns 70 dias tinham se passado, e novamente eles rodearam o Senhor Jesus e interpelaram. Interessante é que ele usa duas palavras aqui, grega. Mente aqui é psirrê, ou psique, transliterando, mas o correto da pronúncia é psirrê. Psirrê fala da nossa alma. E deixarás aqui, deixarás aqui, na verdade a tradução não foi bem feliz, deveria ser levantar, erguer, erguido. É um verbo, é airo, esse verbo aqui, deixarás é airo. O verbo está aí conjugado no tempo presente, no indicativo, na voz ativa, esta aires. Aires, essa palavrinha aqui em grego, ó, aires, que é essa aqui. Na verdade é o seguinte, o que é isso aqui? Até quanto você vai deixar a nossa alma suspensa? Interessante. Você vai ficar deixando a nossa alma suspendida, erguida? É um termo que eles usavam para dizer assim, até quanto você vai deixar a gente em suspense, na expectativa? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Interessante aqui que ele usa a palavra Christus. Cristo aqui é a mesma palavra no hebraico, que é o Mashiach. Mashiach foi traduzido para Christos, ou no grego, Christos. Christos é a pronúncia correta, esta palavra aqui, ó, Christos. Tem um acento agudo aí no O. Então, é Christos, e é um substantivo masculino singular, nominativo, né? Na verdade, é um substantivo nominativo masculino singular, porque ele dá nome ao Cristo, apesar de que Cristo não é o sobrenome de Jesus, Jesus e pronto, só que o Cristo, ou ungido. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam o meu respeito. Eu já falei com vocês e vocês não querem acreditar. E Jesus usa aí a palavra obras, ergon, ou seja, o que eu estou fazendo, o serviço que eu estou fazendo, os sinais que eu estou fazendo, testificam em nome de meu Pai. Vendo? As obras que eu faço, ou melhor, as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam o meu respeito, não do Pai, mas dele. Então, as obras que eu faço em nome do Pai, é Deus, testifica. A palavra testificar aqui é marturel, é o verbo, e está no presente do indicativo na voz ativa. Essa palavrinha aqui é marturei. Marturei é ser testemunha. Olha, as obras que eu faço em nome do Senhor, do Deus Pai, elas são testemunha a respeito da minha pessoa. E aí Jesus vai no 26. Mas vós não credes. Mas por que elas não creem? Não estavam crendo no Senhor Jesus? Aí Jesus responde: porque não sois das minhas ovelhas. Vocês não são das minhas ovelhas. Probation é o termo grego. Ovelhas, gado.
As minhas ovelhas, olha, as minhas, aí tem um pronome possessivo, que é emos, a palavra grega é emos, está aqui, há um pronome pessoal possessivo, nominativo neutro, que é as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Voz aqui é fonê, voz é a fala, e eu as conheço e elas me seguem. Olha, Jesus usou um termo bem popular, típico de um pastor de ovelhas. Olha, as minhas ovelhas, elas conhecem muito bem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E aí Jesus continua: eu lhes dou a vida eterna. Viu aí que vida aqui também é zoe, é vida. Só que ele está falando aqui de uma vida bem mais elevada. Ele está falando de vida eterna. E o termo que Jesus aqui usou é aionios. Aionios no grego dá a ideia de sem começo e nem fim, ou sem fim. Tanto significa aionios, tanto significa sem começo e sem fim, como também significa sem fim, que nunca termina, eterno. No caso de Deus, Deus também ele é eterno, é aionios, só que ele não tem começo e não tem fim. O ser humano, ele também é aionios, é um adjetivo, essa palavra aí, é um adjetivo na língua grega. E para nós temos um começo, mas nunca teremos um fim. Então Deus, ele aionios, no sentido de não tem começo e nem fim, e nós temos um começo, mas nós não temos um fim. E ele diz que jamais perecerão. Perecer aí, o termo perecer na língua grega é apolume, e é um verbo. Apolume, esse verbo aqui, ele está no aoristo subjuntivo, na voz média. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só, além de não perecer, ninguém arrebatar aí, como eu já disse, o termo é harpazo. Esta palavrinha aqui está no futuro do indicativo na voz ativa, o verbo harpasei, tá vendo aqui, harpasei é o termo grego, mas a raiz do verbo é harpazo, que é arrancar com violência, tirar pela força. Ninguém vai arrancar com força das minhas mãos as minhas ovelhas. E ele prossegue no 29 aí: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Novamente ele enfatizando aqui, ninguém pode arrebatar, ninguém pode arrancar com violência. E agora Jesus, ele muda um pouquinho o seu discurso. No 30 ele diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Interessante que neste momento aqui, os judeus vão ficar meio, vamos dizer assim, atribulados, escandalizados. Porque quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, Jesus está se igualando a Deus. Claro que nós sabemos que Jesus é Deus. Nós reconhecemos a divindade do Senhor Jesus como Deus, porque Ele encarnou e nós sabemos disso. O interessante é que tem um texto lá no livro do profeta Isaías que diz o seguinte: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Então veja que está apontando para Jesus aqui. Quem que é o Redentor? Redentor não é o resgatador? Quem é que veio resgatar o homem do pecado? Não foi Jesus? E o Santo de Israel é o teu Redentor. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Quem? Jesus. A profecia já estava apontando para Jesus. E o Santo de Israel é o teu Redentor, o teu resgatador, que é chamado o Deus de toda a terra.
Só que eles leram nesse texto aqui, não compreenderam a profecia de Isaías. Aí o 31 diz o seguinte: novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Novamente. Lembra que no versículo 59 deste mesmo evangelho, que eles queriam pegar em pedras para atirar em Jesus? Então pegaram em pedras para lhe atirar. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João 8,59. Mais à frente nós vamos ter a cena se repetindo. Cena se repetindo logo à frente. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Novamente vai acontecer algum fato que eles querem pegar em pedras para atirar em Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, novamente ergon, da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Olha, eu tenho mostrado muitas obras, muitos trabalhos, boas obras da parte do meu Pai, do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus. Olha aí. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Então eles agora, não é porque você está fazendo alguma coisa boa, mas é porque você cometeu o ato de blasfêmia. O termo blasfêmia é quase que uma transliteração do grego, é blasfêmia mesmo. Na verdade, o termo blasfêmia na língua grega significa calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Então, quando Jesus dizia que ele e o Pai eram um, ele estava se fazendo como Deus. Então ele estava levantando o quê? Um discurso injurioso contra o bom nome de Deus Pai. Ele estava sendo homem, querendo se igualar a Deus. Só que eles não compreenderam. Replicou-lhes Jesus. Então, apocrinomai, novamente usada essa palavra apocrinomai, no grego, que é responderam à questão proposta. Então, eles falaram, então sempre está aí, apocrinomai, responderam à questão proposta. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Interessante que Jesus ele lança a mão de um texto que está no livro dos Salmos, lá nos Salmos de número 82, no versículo 6. Vamos lá no Salmo? Eu vou abrir o texto aqui em hebraico. Vamos lá, pegar o texto em hebraico. Ok, está aí em hebraico. Os Salmos 82, versículo 6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Agora, claro, nós não vamos nos ater nos pormenores aqui deste salmo, mas este salmo, ele está falando, Deus repreende os juízes por suas injustiças, e é um salmo de Asaf. E ele começa, Ani Hamarti, Elohim Etan Uveni Elion Kulhen. São as palavras hebraicas que estão no texto. Ani é eu. Amarti é dizer, falar alguma coisa. Amarti. Amarti aqui é um verbo, dizer, falar. Eu falei. E está na primeira pessoa do singular. Está no perfeito. Eu disse. Elohim. Está vendo? Elohim. Aí ele usa a palavra Elohim. Elohim, o termo
o termo hebraico, a palavra Elohim, ela tem muitos significados. Tem muitos significados. E um dos significados é que juízes, governantes, seres divinos, anjos, Deus. Está entendendo? Então, Elohim aqui no texto hebraico, essa palavrinha aqui, significa juízes também. Então, o que Jesus fala? Se lá em Salmos, os juízes de Israel foram chamados de deuses, ou de Deus, por que eu não? Então Jesus ele lança mão desta fala aqui, para validar aquilo que ele estava dizendo. Se lá no passado os juízes, no texto hebraico, foi colocado como Elohim, que é esta palavra aqui, Elohim, interessante é que ele coloca Aten Uvenei, Uvenei aqui, que é o termo que vem de Ben, que é filho, Ben é o substantivo, Ben é filho, Elion, a palavra hebraica Elion, é superior, acima, é um dos nomes de Deus, ou seja, altíssimo é esta palavra, superior, o mais alto, altíssimo, é um nome de Deus também. Está entendendo? Então, Jesus ele lança mão desse texto aqui dos Salmos para dizer que se lá no passado os juízes de Israel foram chamados de Deus, por que também não podia se falar desta forma? Que eu e o Pai somos um. E ele diz, olha, e Jesus argumenta, se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Ou seja, o que Jesus está argumentando? Se ele chamou, se quem? Se Deus chamou, lá no Antigo, lá em Salmos 82, 6, deuses, àqueles a quem foi dirigido, e para quem o salmista, o Asaf, ele dirigiu a sua fala? Para os juízes de Israel, para aqueles que julgavam o povo. Olha, se Deus chamou lá, permitiu que fosse escrito dessa forma, dirigir a palavra àquelas pessoas de Deus, e a Escritura não pode falhar, porque os judeus, todo bom judeu acreditava na palavra de Deus. Então, daquele a quem o Pai santificou, quem é? Jesus. E enviou ao mundo quem? Jesus. Dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Interessante. Então, Jesus sempre estava ali tentando ensinar ao povo judeu, mas eles não queriam abrir as suas mentes para entender que Jesus era o Messias. Interessante. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Está vendo? Se ele fala, não acredita. Se ele faz obra, também não acredita. Mas se faço e não me credes, olha, e se faço? Se eu não faço alguma obra, vocês não acreditam. Mas se eu faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ou seja, se eu não fizer nenhuma obra, aí vocês não vão acreditar. Mas se eu estou fazendo obras, que são os sinais que Jesus fazia, então crê pelo menos nas obras, para que vocês possam compreender que o Pai está em mim. E prossegue o texto. Neste ponto da conversa, procuravam outra vez prendê-lo, piazo, pegar, manter seguro, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Novamente, então, com certeza outras vezes Jesus já tinha se retirado e ido para esse lugar, para do outro lado do Jordão. Além do Jordão ali, a palavra é Peran,
palavra grega é esta aí, peran, que é do outro lado. É furar do outro lado. Passaram pelo Jordão, furaram o Jordão, atravessaram o Jordão e foram para o lugar onde João Batista batizava no princípio. E ali ele permaneceu. Então, provavelmente no capítulo 11, no próximo capítulo nós vamos meditar, que Jesus queria voltar para Jerusalém, é que os discípulos faziam, um dia desse, Senhor, eles queriam te apedrejar e o Senhor quer voltar para lá de novo? Com certeza é o que eles queriam dizer no próximo capítulo. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente João, quem? Qual João? João Batista, é o que batizava. Não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, porque João Batista ele testificou a respeito da pessoa do Senhor Jesus. E esses judeus disseram, e tudo o quanto João Batista falou a respeito deste homem é verdade. E João não fez nenhum sinal, nada, zero de sinal. E muitos ali creram nele. Muitos ali creram no Senhor Jesus. Interessante, muitos creram. Então era assim, Jesus pregava, alguns resistiam, outros acreditavam. E assim Jesus ele ia levando a mensagem do reino dele aqui na terra. Então chegamos aí ao final de mais um capítulo, capítulo 10. No próximo capítulo, não perca aí o próximo capítulo, eu estarei expondo o capítulo 11, quando Jesus ele ressuscita Lázaro. Então é a ressurreição de Lázaro. Então Jesus sai ali da região da Judéia, ele está em Jerusalém, ele vai para o outro lado do Jordão, ele fica lá um tempo. Neste tempo, o Lázaro morre, ele volta e ressuscita Lázaro. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que o Senhor possa abençoar a sua vida.